A paz do Senhor Jesus a todas as pessoas que vão ouvir este áudio, homens e mulheres que amam a Deus e permanecem firmes na presença do Senhor até o dia do Senhor para nossas vidas. Meus queridos, o Senhor veio a mim nesta madrugada de oração, e eu estava ainda dormindo quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo: meu servo, acorda, porque eu quero falar contigo. Oh, que maravilha, meus irmãos! É ser acordado pelo Senhor para receber as suas orientações. E aí me coloquei em oração. Antes de orar, eu olhei o relógio, era 2h45. Me pus em oração, agradecendo a Deus e falando com o Senhor a importância que Ele tem em nossas vidas. Quando de repente em oração, meus filhinhos, eu pude ouvir a voz do Senhor, enquanto a visão do Espírito se abria. E numa fração de segundo eu via em espírito o globo terrestre bem pequeno. Eu estava por cima deste globo em espírito, vendo o globo, e de repentemente eu via uma balança maior do que o globo terrestre. E a visão seguiu, meus filhinhos, com esta balança enorme por cima do globo da terra, e eu perguntei a Deus: Senhor, o que está acontecendo? E Deus me dizia: veja, meu servo. E aí a minha visão se voltou exclusivamente àquela grande balança, quando de repente em um lado da balança aparece o número 7, com muita perfeição, número 7. E quando eu olho para o outro lado da balança, eu pude ver, meus irmãos, muitos grãos. Eu via grãos de milho, grãos de trigo, grão de arroz, e eu via também montanhas verdes, vales verdes, como se tudo em perfeição. E eu disse: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? E Deus me disse assim: meu servo, contempla e veja. Quando de repente, meus irmãos, eu pude ver uma nuvem muito grande. E esta nuvem era muito grande. E de repente saía uma mão muito grande do meio desta nuvem. Mas eu via que a nuvem estava acima de nós e a mão saía de cima, passando pelas nuvens e mostrando a mão em direção ao globo da terra. E aquela mão me chamou muita atenção, tamanha aquela mão tão grande. Eu olhava na visão, meus irmãos, e eu percebia que a terra cabia na palma daquelas mãos, de tão grande que era. E de repente, meus filhinhos, algo mais forte me chamou a atenção. Quando eu olhei no centro daquela mão gigante, eu pude ver um pão. Sim, meus irmãos, é um pão. Quando eu olhei aquele pão, eu disse: Senhor, me faz lembrar o que disse Jesus Cristo estando na terra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. E Deus começou a falar comigo: diga-me, igreja, meu servo, aqueles que confiam em mim vão guardar esta minha palavra que eu estou anunciando através da sua vida. E Deus falava comigo: irmãos, diga-me, igreja, que virá sobre a terra
7 anos de tamanha bonância, 7 anos de abastança, apesar de algumas nações enfrentarem suas adversidades de lutas, guerras, sofrimento, mas haverá no mundo inteiro, meu servo, 7 anos de bonância. Debanda subiandeclamanai. E aí, meus irmãos, eu falei, Senhor, o que mais o Senhor está dizendo? E Deus falou comigo assim, meu servo, diga à minha igreja que a maior provação e o maior teste que eu coloco para os meus filhos remanescentes não é na escassez. Eu testo e eu provo os meus filhos como o fogo faz com ouro, mas não na escassez. Porque o meu povo será provado em meia bonância. Ó, meu servo, diga à minha igreja que 7 anos de bonança está vindo sobre a terra. Sete anos, meu servo, de bonância nos 4 cantos da terra. Mas aqueles que trocarem a bonança da terra pelo pão que eu enviei do meu reino, receberá a coroa da vida. E aí eu entendi na visão e quando Deus falava que esses 7 anos de bonança, meus irmãos, Deus vai provar os teus filhos fiéis. Porque na bonança o povo se esquece de Deus. Quantos cristãos que na hora da bênção, troca a bênção, troca o pão vivo que desceu do céu pela bênção e se corrompe. E aí eu entendi, meus irmãos, que Deus estava mandando dizer à igreja, guarda tu o que tens, para que ninguém lhe tome a coroa da vida. Não troca o pão vivo que desceu do céu pelos prazeres e pelas bonanças que esse mundo produz, igreja. Deus está alertando a mim e a você. Cuidado com o que nós vamos fazer nesse tempo de bonança. Muitos na provação buscam a Deus, mas na bonança é mais fácil se perder. É mais fácil abandonar a direção, abandonar o propósito. Abandonar o reino de Deus é muito mais fácil se perder na bonança do que se perder na adversidade. Na adversidade nós choramos com Deus, na bonança nós se distanciamos dele e Deus mandou dizer, eu enviei o pão vivo na mandassúbia para fazer os meus filhos prevalecerem na hora da provação. Mas diga-me, igreja, meu servo, porque muitos vão trocar o meu filho pelo pão desta terra que perece pela bonança, se apostarão da fé, achará que está tudo bem e não tem adversidade. Cautelai-vos. Ficai atentos, meus filhos, o Senhor está dizendo assim. Neste tempo de bonança que virá, é o caminho para o anticristo se revelar, meus irmãos. Esses 7 anos, debanda subiandecai, é o ano debanda sub que vai abrir o caminho para o anticristo. Debanda sub, cuidado, igreja. Quando tudo parecer estar tudo bem, cuidado para você não perder o princípio, para você não perder a sua salvação, a coroa da justiça, para que você não perca, meus filhinhos, a marca do sangue do Cordeiro,
Porque na provação todos nós choramos aos pés de Cristo, mas na bonância muitos até abandonam o reino de Deus. Não troque o pão vivo que desceu do céu pela bonância que a terra pode produzir. É o maior momento em que Deus vai testar a sua igreja. Está aí a revelação, meus filhinhos. Esse tempo está vindo. 7 anos eu já marquei na minha Bíblia a data de hoje, do ano de 2020. Março de 2020 está marcado. E vamos aguardar, meus irmãos, porque esses 7 anos, muitas soluções vão ser dadas. E os homens vão confiar nos homens, esquecendo do poderio do nosso Deus. Cuidado, igreja. Cuidado. Muita gente espera o tempo de adversidade para arrebatamento. Deus sabe como trabalhar. Tenha cuidado, igreja. Porque é na bonança que muitas pessoas abandonam o reino. Sai do propósito, sai da visão. E se perde pelo mundo da bonança. E abandona o pão vivo que desceu do céu. Está o recado que o Senhor mandou dizer nesta madrugada de março de 2020. Deus abençoe a todos, meus filhinhos. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Graças a Deus.